Olá a todos, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à nossa aula, na nossa matéria de Geografia Física. E hoje eu trouxe para a gente uma proposta diferente, né? Antes a gente estava vendo mais questões bem técnicas. Hoje eu vou tentar fazer com que a questão que vai ser tratada seja abordada de forma mais reflexiva, para a gente pensar algumas questões e refletir sobre elas, analisar alguns dados. E é um conteúdo bem atual esse que a gente vai tratar hoje, né? A gente vê diversas discussões e então a gente vai poder analisar como se dá o desdobramento de determinados fatores da questão abordada. A gente vai tratar, sobretudo hoje, então, do que seria uma matriz elétrica, a questões, né, referentes à crise hídrica e perspectivas da atualidade, que é justamente isso que nós percebemos, né, essa crise hídrica, como é que funciona determinadas situações. Então, a gente vai dar início aqui a nossa aula, tá bom? Formas de energia. Como se gera energia, né? A energia, ela é uma fonte, né, um recurso utilizado no mundo todo. Sobretudo a energia elétrica, a qual abastece os nossos computadores, a luz e tudo mais. Essas atividades que nós consideramos essenciais no nosso mundo contemporâneo. E existem diversas formas de produção dessa energia elétrica. A gente conhece a usina hidrelétrica, a gente conhece as usinas solares, as nucleares, as eólicas e diversas outras formas de obtenção dessa energia. E a gente vai ver algumas bem rapidamente, tá? Eu não vou me debruçar muito sobre elas, porque eu acredito que vocês já têm algum prévio conhecimento sobre isso. Caso não tenham, estou à disposição para tirar alguma dúvida. E o material de apoio que eu vou deixar em algum vídeo explicando bem certinho essas questões para a gente, tá bom? Eu considero que elas sejam bem mais fáceis. Então, formas de obtenção de energia. De que modos, né, meios a gente dispõe para que essa energia seja gerada, seja produzida? A gente tem a energia solar. Como que se desenvolve? Como a gente consegue obter energia solar? Então, para ter essa energia, a gente precisa, sobretudo, de regiões onde o clima favoreça essa possibilidade de implantação desse sistema. Que tipo de clima, então? Um clima não chuvoso, um clima não muito úmido, um clima onde o sol tem uma grande incidência, não tenha muitas nuvens e tudo mais. E as diversas vantagens dessa energia, né? Ela é pouco poluidora, causa pouco impacto ambiental, ou seja, desmata, destrói e degrada os recursos naturais de forma bem menor comparada às outras formas de obtenção dessa energia. A gente tem também a energia nuclear, que é aquela energia que é possibilitada a partir das reações desencadeadas ali com o minério, urânio, que é enriquecido e tudo mais, e essas relações físicas e químicas que acontecem com esse minério fornecem calor, e esse calor gera e move as turbinas, e essa turbina vai fazer com que seja gerada energia elétrica. A gente tem a energia eólica, que é aquela energia proveniente do vento. Então, a gente também, como é a solar, a gente precisa de um ambiente propício para essa energia eólica. Mas onde ela se dá? Como se desdobra isso? Qual o local que eu ponho esse parque eólico que a gente chama, né? A gente não chama de usina eólica, a gente chama de parque eólico. Esse parque eólico precisa estar num lugar onde tem a corrente de vento, e que essas turbinas sejam movidas. É, e, logicamente, ela tem as suas consequências, as suas vantagens. Ela não possui um grande impacto ambiental, ela gera energia de forma limpa e tudo mais.
E aí a gente tem a energia produzida a partir das termoelétricas, que a gente ouve muito falar, né? Ah, a usina hidrelétrica não deu certo, tá com pouca chuva, não subiu muitos reservatórios, então a gente vai precisar usar a energia das termoelétricas para fazer com que haja eletricidade. E como se desenvolve? Essas usinas, né, termoelétricas, elas são abastecidas a partir da queima de combustíveis, tanto sólidos, por exemplo, o carvão mineral, quanto líquidos e gasosos. Então, a gente pode usar alguns compostos ali que vão ser queimados, vai gerar reação de combustão, e a reação de combustão libera calor. E esse calor vai fazer com que seja produzida a nossa energia elétrica. Aí aqui ele traz para a gente, né, que eu coloquei para a gente poder analisar melhor. O carvão mineral pode ser um utilizado, como eu já falei, a nafta, o petróleo, o gás natural e alguns outros casos de biomassa, por exemplo, que vão liberar justamente essa matéria necessária para que as turbinas e dê todo o funcionamento dessa questão. Então, eu quis trazer basicamente esses pontos, né? Hidrelétrica, solar, eólica, é, e tudo mais, esses que eu acabei de apresentar para a gente, de forma bem rápida para a gente conseguir analisar, sobretudo, a questão atual do nosso país. Como a gente chega em um cenário onde se começa a debater a questão da falta de energia, como a falta de chuvas, ela faz com que haja necessidade de acionamento de termoelétricas e tudo mais, tá bom? Então, dando continuidade, quando a gente vai tratar dessa relação de energia de um país, a gente tem a matriz energética e a matriz elétrica. A matriz elétrica, eu falei para a gente, para ficar bem exemplificado essa parte, tá bom? É certo que a nossa sociedade, elas precisam, então, dessa energia elétrica para que se produza luz e que nossas atividades básicas sejam desempenhadas. E essa energia, ela vem de um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores que produzem essa energia elétrica, a gente dá o nome de matriz energética. Ou seja, ela representa o conjunto de fontes disponíveis de um país, de um estado ou até do mundo, para que se supra a necessidade, ou seja, a demanda de energia. Essa é a nossa matriz energética, tá certo? E aí a gente tem a matriz elétrica. Aí ele vai falar para a gente que muitas pessoas confundem a matriz energética com a matriz elétrica. Só que eles possuem, obviamente, diferenças. A matriz energética ela vai representar um conjunto de fatores de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar comida e tudo mais. Então, esse é o conjunto total de energias. O gás de cozinha e assim por diante, tá certo? O combustível utilizado nos carros. E aí a gente tem a matriz elétrica, que vai ser composta pelos meios de produção de energia elétrica, é, ou seja, hidrelétrica, termoelétrica, usina nuclear. A gente pode concluir, então, que a matriz elétrica é parte da matriz energética, tá certo? A matriz elétrica brasileira, ou seja, os meios pelos quais nós dispomos para a produção de eletricidade, esse dado é de 2021, tá bom? Tá atualizado. Então, a gente tem 64% de, de energia produzida a partir das hidráulicas, né? A partir da hidrelétrica. 8,4% é da biomassa, ou seja, por exemplo, bagaço de cana que se queima. A gente tem 8,6% da eólica, 1% da energia solar, 9,3% do gás natural, 2% de derivados do petróleo e 2,5% de energia nuclear.
Quando a gente vai tratar dessas questões de produção de energia, a gente vai classificar em alguns momentos quanto renováveis e não renováveis, quanto tem impacto ambiental ou não tem impacto ambiental. A hidráulica, por exemplo, que é produzida a partir das usinas hidrelétricas, ela é classificada como uma energia renovável. Só que a gente também sabe que para a produção de uma usina nuclear é necessário que uma grande área seja alagada. E quando se faz esse alagamento de uma área a partir de uma barragem que se constrói, muitas vezes há uma floresta ali. E essa floresta, inclusive os animais que estão presentes nessa floresta, são mortos por essa enchente e o resultado desse alagamento vai transformar a área em uma grande eh, eliminadora de metano, uma grande produtora de metano, que é um gás extremamente tóxico, mais tóxico que o dióxido de carbono. A biomassa, ela é produzida a partir da queima do bagaço da cana, por exemplo, só que ela libera CO2, ou seja, dióxido de carbono para a atmosfera. A eólica, ela não apresenta nenhuma dessas emissões, nenhum impacto tão considerável, nenhum impacto ambiental considerável. Contudo, obviamente, há emissão de carbono para a produção dessas peças que vão compor aí a estrutura, assim como da solar, o gás natural, que é feito a queima desse gás natural, e de derivados de petróleo e a nuclear. A questão da nuclear é o resíduo radioativo. O que a gente faz com esse resíduo, né? Tem essa questão, porque é um resíduo extremamente tóxico, radioativo, que muito difícil de ser manipulado. Muitas vezes esse resíduo ele é enterrado em caixotes produzidos a partir de chumbo e depois concretados. Há diversas questões a serem tratadas, tá bom? O caso do Brasil de possuir uma grande proporção dessas hidrelétricas é que nós temos, né, ou tínhamos, uma grande quantidade de água. Então, se foi viável, mas com o tempo há necessidade de diversificação dessa matriz elétrica, tá bom? Por exemplo, a gente ouve essa crise hídrica, né? Nossa, crise hídrica, vai faltar água, racionamento de água, não tem água para as hidrelétricas funcionarem, então a gente vai precisar ligar as termoelétricas, e ligar a termoelétrica polui muito, além de poluir, a energia sobe muito, porque é utilizado carvão mineral que é caro, é utilizado petróleo que é caro. Mas o que faz? Quais os fatores que fazem os reservatórios esvaziarem? Obviamente, nossa população demográfica, né, a quantidade de pessoas, de indivíduos pertencentes à nossa sociedade, crescem a cada dia. A nossa sociedade está em constante expansão, geralmente, maior parte do tempo em expansão, como é o caso atual do Brasil. E algumas questões referentes ao clima e às dinâmicas do meio vão interferir. Além desse consumo de água por grande parte da população que cresce, às vezes um consumo inconsciente do recurso, não levando em conta que é um recurso finito, que ele vai acabar, há outras questões ambientais que influenciam diretamente essa dinâmica das chuvas, dos ciclos hídricos. E é essa parte que eu vou tratar aqui, tá? Por eu dar enfoque a essa parte, não quer dizer que a outra parte de consumo, de conscientização ambiental não exista. Ela existe e é de suma importância. Mas eu vou trazer outra análise, outro ponto para que a gente possa abordar também, tá bom? Porque dificilmente nós vemos esse ponto ser tratado em jornais e em tudo mais, tá bom? Aqui no nosso slide, a gente tem um esquema onde a gente tem o mapa dividido, então, naquele esquema de hemisfério norte e hemisfério sul, e a gente percebe que o hemisfério sul, essa região aqui onde há uma faixa, que, que se chama quadrilátero afortunado, ou nós damos esse nome a essas regiões, ganha justamente essa nomenclatura
em decorrência da presença de desertos. Olha, a gente tem aqui o deserto da Austrália, um dos maiores desertos do mundo. A gente tem o deserto da Namíbia, um dos maiores desertos do mundo também. A gente tem aqui o deserto do Atacama, que fica no Chile. E aqui, nesse ponto onde ele faz uma figura aqui geométrica, delimita uma área para a gente, era para ser também um deserto. Mas então, professor, por que não é um deserto? A gente tem que levar algumas considerações em conta, geológicas, sobretudo, para não ser um deserto. A gente sabe que a Amazônia é uma floresta tropical que fica no norte do nosso país, tá certo? Sobretudo na região norte do nosso país. E essa floresta, por ser tropical, evapora-se muita água. Nas aulas de biologia, a gente vê que quando há o processo de abertura do estômago, né, que é aquelas estruturas presentes nas folhas das árvores, muitas vezes a água sai junto num processo que a gente chama de evapotranspiração. Uma árvore média, de porte médio, evapora cerca de 120 litros de água por dia. Agora a gente imagina a quantidade de água que uma floresta tropical do porte amazônico evapora por dia. Ah, professor, então quer dizer que existem rios atmosféricos? Existem rios, rios imensos de forma de vapor d'água na atmosfera. E esse vapor é justamente trazido à região sudeste do nosso país. Mas por que ela então não sai, né? Ela não vai para o Pacífico? Porque existe a Cordilheira dos Andes, que pega desde o começo lá do nosso continente no norte e vai até o sul do nosso continente, na ponta do Chile. E essa cordilheira, por ser montanhas altas, não deixa que essa umidade vá para o Pacífico. Essa umidade, então, ela contorna, ela é trazida para o interior do nosso país, ou seja, na região centro-oeste e sudeste. Então, graças à Amazônia e graças à Cordilheira dos Andes e à corrente de ar da zona de convergência intertropical que traz essa umidade do oceano muitas vezes, faz com que essa massa, esses rios aéreos sejam trazidos para o interior do nosso país, na região, sobretudo, sudeste, da qual nós nos encontramos, e centro-oeste. Ah, professor, então eles desmatam, é desmatado muito a Amazônia para produção de grãos e para a utilização de pastos bovinos. Olha, então quer dizer que enquanto mais árvores a gente tirar, menos rio aéreo vai ter? Certíssimo. Então, o desmatamento é uma questão fundamental para que a gente não tenha essa seca, essa falta de água aqui na nossa região. Então, se nós não temos lá no norte aquela a nossa floresta, a gente não tem água aqui no sudeste. Vários outros fatores vão influenciar essa dinâmica, como o El Ninho, a Laninha, que são fenômenos atmosféricos que aumentam ou diminuem as águas dos oceanos, a má gestão dos mananciais, ou seja, dos corpos hídricos que abastecem as cidades. Tudo isso é um conjunto de fatores, mas eu quero enfocar e estou trazendo essa questão do desmatamento, da degradação ambiental, como forma principal da nossa discussão hoje, tá bom? Partindo para frente, então, ó, como se faz chover? A árvore, ela transpira o tempo todo, ou seja, a evapotranspiração. E essa água sai em forma de vapor da água, das folhas, sobretudo. Como são muitas folhas sobrepostas, ou seja, uma em cima da outra, como a gente tem nas árvores, as copas das árvores, né? A área delas, a área total é enorme. Assim, 1 quilômetro quadrado de floresta consegue evaporar mais água do que a mesma área do oceano, entendeu? A Amazônia joga no ar 20 bilhões de litros de água por dia. E essa água evaporada, evapotranspirada e trazida ao interior do nosso país,
a partir das correntes atmosféricas, vai regar a agricultura do restante do Brasil, sobretudo o centro-oeste e o sudeste, tá bom? E se a gente não tem a Amazônia, ou seja, o desmatamento se mostra constante, a gente vai ter uma seca rígida, uma seca constante. E vários desses impactos ambientais, eles são, muitas vezes, irreversíveis, porque não é qualquer tipo de árvore que tem na Amazônia. Por exemplo, a gente tem os eucaliptos, que não são árvores típicas do Brasil e que são árvores que a gente classifica como não pioneira, que não são daquela área e que crescem muito rápido. Então, se a gente, por exemplo, desmatou a Amazônia inteira, planta eucaliptos e pinos, que são duas espécies de árvores que crescem bem rápido. Primeiro que ela vai destruir todo o lençol freático, ou grande maior parte desse lençol freático, na medida em que ela absorve muita água e ela não preserva essa água nos lençóis. Além do mais, o eucalipto libera uma toxina que impossibilita, muitas vezes, o crescimento de outras árvores ao redor. E tem uma questão ainda que se a gente plantar uma árvore pioneira, ou seja, aquelas árvores que crescem mais lentamente e tudo mais, próximo de um eucalipto, ele não vai ter nem a condição possível ali em decorrência da toxicidade do que o eucalipto libera com as suas enzimas, e nem a questão do sol, que vai possibilitar, então, que ele faça sua fotossíntese e seu crescimento. São dinâmicas muito preocupantes. E aí eu trouxe uns dados para a gente refletir um pouco, tá bom? A cada 100 litros de água tratada produzida no Brasil, 100 litros de água tratada e produzida no Brasil, 72 litros vão para o agronegócio. Isso significa que 70% do abastecimento é endereçado à agricultura e à pecuária, segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, e do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, a gente tem aqui um dado, contra dado, não há opinião, não há nada. Então, se 100 litros de água tratados e produzidos, 70% são destinados ao agronegócio. E olha lá, 12% é destinado à indústria e à mineração, e 4% é destinado à população. Então, a gente tem aqui uma questão para a gente refletir muito grande, muito, muito, muito grande. Olha lá, 50% da população, em média, vamos tratar com esse dado, não tem saneamento básico. Se a pessoa não tem saneamento básico, consequentemente, ela não tem água tratada na sua casa, ela não tem essa questão da logística hídrica. Esse agronegócio, ele é super importante, tudo mais, tem suas vantagens, produz alimento. Só que, por exemplo, a gente sabe também que há um desperdício muito grande desses 70% de água. E aí há a questão toda da conscientização ambiental para nós, civis, vamos chamar assim, que não escove o dente com torneira aberta, tomem banhos curtos, super certo, tá certíssimo. Quanto menos água a gente utilizar, melhor. Segundo dados, o correto é que nós utilizemos 120 litros de água por dia, entre todas as nossas funções, alimentação, banho, higiene e tudo mais. Só que se nós que recebemos esse 4% dessa água fazemos isso, não haveria de ter também uma questão para que esse 70% do agronegócio também não produzisse, não se estruturasse de forma a fazer com que a maximização, ou seja, a melhor utilização desses recursos hídricos que são finitos e tão importantes, sejam utilizados da melhor forma, para que, sobretudo, nós, o restante da população, não venhamos a sofrer com o impacto. E aí há outra questão, por exemplo, os animais, eles, sobretudo o gado, que nós temos um grande celeiro, nós chamamos o Brasil, né, de celeiro do mundo,
um grande produtor de grãos e de carne, bovina, suína e ovina, os animais de 150 quilos, via de regra, bebem 10% do seu peso, ou seja, 15 litros de água por dia. Os animais de 250 quilos bebem 25 litros de água por dia. Os animais de 400 quilos devem beber 40 litros de água por dia, diz um veterinário do artigo onde eu peguei essa informação. Tá bom? Então, neste ano, o Brasil atingiu um aumento de 0,4% na sua população geral de gado, ou seja, 214,7 milhões de cabeças de gado. Esse gado é um grande vilão do desmatamento, porque muitas vezes aquela região do Cerrado e da Amazônia são destruídas para ocupação de gado. E esses gados, eles são seres ruminantes, ou seja, eles liberam metano. Então, que é um gás mais, como eu já disse, um gás mais tóxico do que o dióxido de carbono que é emitido por nós, seres humanos, é um gás emitido pelos escapamentos dos carros e tudo mais. Então, a gente tem essa proporção de 214,7 milhões de cabeças de gado no Brasil consumindo, por exemplo, se 40 de 400 quilos e 150 de 15 litros, vamos por uma média bem básica de 20 litros de água por dia por animal. Vai dar aí vezes 214,7 milhões de cabeças de gado. A gente tem, então, uma proporção imensa de consumo de água por uma população de gado. E, além do mais, há uma outra questão para a gente refletir aqui. Olha lá, a gente é um país, então, que possui o segundo maior rebanho do mundo. E esse rebanho, ele produz sua carne, por sua vez, correto? E qual é o preço da carne? Então, a gente é um país que produz muitos grãos e a gente é um país que produz muita carne, ou seja, há uma grande abundância de comida. E para onde vai essa comida? Essa comida muitas vezes é exportada ou desperdiçada. Não se distribui dentro do nosso país a preço acessível a muitas pessoas. Durante a pandemia, cerca de 50 milhões de pessoas, ou seja, praticamente um quarto da nossa população, não tem o que comer ou se alimenta muito mal. Então, são questões que a gente tem que tratar. Como se produz cada vez mais, e à mesma medida que se produz mais, se aumenta a fome, se aumenta a desigualdade social, se aumenta essas questões. E é um repertório que a gente traz que serve na perspectiva de vestibulares e tudo mais, como pontos de redação, quanto questões de atualidade, de temas interdisciplinares, e de um conjunto de pontuações, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? E que a gente reflita sobre essas pontuações mesmo. De desmatamento, se desmata, e quem sai prejudicado nesse desmatamento somos nós, e justamente nós, e nosso povo não tem acesso ao resultado que esse desmatamento para plantação, para cultivo de grãos ou de pastoreio, não vem para nós. Ou seja, é destruído o nosso país para que seja plantada diversas coisas ou cultivado diversas ou que seja posto diversa espécie, alguma espécie de animal, de gado, e nós não temos acesso a essas questões. Nós não temos acesso ao alimento, muitas vezes, e quando se tem os preços altíssimos
dos últimos tempos, a gente não tem todo esse conjunto. Para onde vai? Por que não para nós que produzimos, que nosso país é destruído? A questão hídrica não é o momento de pensá-la, de repensar as matrizes energéticas, se existem já tecnologias para que seja produzida energia limpa, sem grande impacto ambiental, como a eólica e a solar. Tecnologias não deveria existir, então, a iniciativa no desenvolvimento de tecnologias cada vez mais renováveis. É um conjunto de fatores que a gente tem que trazer e refletir, muitas vezes pesquisar sobre tudo, para que nós possamos chegar a uma conclusão, tá certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, esclarecido algumas coisas para vocês e volto a dizer, esse é só um ponto que a gente tratou, poderia ter sido abordado de diversas formas, mas eu busquei trazer de uma forma que eu acredito que não se encontra muitas vezes por aí, porque alguns pontos como esses não são interessantes ao mercado e nem às mídias a serem tratados, dependendo da parcialidade com as quais elas têm com as empresas e com tudo mais, tá certo? Qualquer coisa eu estou à disposição e é um abraço, sempre é um prazer dar essas aulas para vocês, tá bom? Então, até mais e como é a nossa última aula, boas férias e nós nos vemos logo em seguida, tá bom? Um abraço.